Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a mais nova série que tem chamado a atenção do público na internet, inspirada numa série de livros sobre um gênero que tem se popularizado bastante ultimamente entre os leitores que gostam desse tipo de história e que ganhou uma adaptação para chamar de sua num streaming que tem distribuído ela lá fora, mas a história já se propagou até mesmo nos países em que esse streaming não alcança. É claro que eu estou falando de Heated History. Então, se você quer saber as minhas primeiras impressões sobre essa nova série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Heated History é uma série canadense criada e dirigida por Jacob Tierney, que é inspirada nos livros Game Changers escritos por Rachel Reed. E esses livros aparentemente são uma sensação no público que consome esse tipo de história, o que gerou aí o interesse em fazer essa adaptação. Eu não tinha conhecimento sobre esses livros até essa série sair e fazer um sucesso enorme, porque ela é a nova sensação da crítica, o que jogou ela no meu radar. E isso me fez pensar, Heated History, o que é isso? É de comer? E pra falar a verdade, porque a maior parte do tempo é o que a gente vê em tela. Heated History conduz o enredo dela em torno de jogadores de hóquei ali, de vários times, e nos 2 primeiros episódios que foram liberados na estreia da série, o foco recai sobre 2 deles, que são Ilya Rozanov, que é um jogador russo que é capitão do Boston Riders, e Shane Hollander, que é um jogador canadense e capitão do Montreal Metros. E eles são de times adversários ali, estão sempre competindo nos playoffs, nos jogos, para ver quem tem a melhor performance, quem conquista mais prêmios. Eles estão ali sendo colocados no páreo pela mídia e pelos fãs constantemente, o que gera entre eles ali certa rivalidade que à primeira vista soa como uma animosidade e eles não se dão bem, eles implicam um com o outro, mas aquilo ali vai começando a descambar para outro lado, onde eles percebem uma atração física que um nutre pelo outro e vai de fato culminar ali no envolvimento dos dois. A questão é, a gente tem aqui essa história se formando entre eles ali, fundamentada na atração sexual, no desejo carnal que um tem pelo outro, e esses 2 episódios vão se focar especificamente nos 2 personagens se encontrando, mandando mensagens um para o outro e marcando quando vai ser a próxima vez que eles vão se encontrar às escondidas para saciar os desejos lascivos que um sente pelo outro. E a partir daí, esses 2 episódios vão correr focados apenas nisso, sem tanto desenvolvimento dos personagens e muito menos desenvolvimento da parte romântica. É um amor que o público tem que engolir à força, baseado apenas no desejo que um sente pelo outro, como se o sexo fosse a única coisa que fundamentasse uma relação amorosa, que justificasse um sentimento romântico, quando na verdade não é. É necessário mais do que isso, e a série não parece abordar tanto isso para mim. E isso foi algo que, ao meu ver, deixou a desejar, porque nós não temos o background individual dos personagens. Temos ali uma exploração bem superficial da família de Ilya. Sabemos que o irmão dele é viciado em entorpecentes e fica pedindo dinheiro a ele o tempo todo para saciar esse vício. E o pai dele é bastante exigente e fica sempre cobrando dele para ele ser o melhor jogador de hóquei, para ele se destacar, o que acaba alimentando nele essa cobrança, essa necessidade de se provar não apenas para si, mas também para a família dele. E é mencionado ali também superficialmente que o pai dele tem algum tipo de doença degenerativa que está afetando a memória dele. Mas, além disso, nada mais é desenvolvido desse personagem. Já Shane Hollander é ainda mais subdesenvolvido, porque nós temos ali a família dele, a mãe dele, a agente dele, que é quem fecha os contratos e as publicidades dele, e ela fica lotando ele de publicidades ali, fica arrumando contratos para ele com a Rolex e com outras marcas, e ele gira em torno disso. Ele realiza os desejos da mãe, ele faz tudo o que ela manda, porque ela acredita que é o melhor para a carreira dele, e é apenas isso. Ele sente que ele não pode decepcionar a família dele, ele é tido como o senhor perfeito, ele é muito organizado, o que causa um paralelo entre ele e Ilya.
Ilha é mais espírito livre e ele é mais metódico, ele gosta de todas as coisas no lugar, tudo arrumado, ele é muito organizado e ele tem esse aspecto de alguém que não quer decepcionar nunca, que quer sempre agradar, que tem medo do que os outros vão pensar a respeito dele, o que provavelmente vai favorecer algum tipo de derrocada emocional se o que ele vive com Ilha for descoberto posteriormente, como provavelmente eu acho que vai, porque isso precisa acontecer para impulsionar essa narrativa para algum lugar, porque até o momento esses personagens não chegaram a lugar nenhum que não fosse a cama um do outro. E se fosse julgar por esses 2 primeiros episódios, eu largaria a série aqui, porque não vi nada de positivo nela que me fizesse querer continuar assistindo. Mas, no dia em que eu assisti os 2 primeiros episódios, foi liberado também o terceiro, então eu acabei emendando e assisti o terceiro também. E foi aí que eu me dei conta que a adaptação da série vai funcionar em torno de antologia. Não será apenas a história desses 2 personagens, mas sim a história de outros também em outros episódios. Então a gente tem a exploração, como é o caso do terceiro episódio, que é focado em Scott Hunter, que é o capitão do New York Admirals, e a gente tem aqui a história dele com o interesse amoroso dele, que é Christopher, que é um atendente ali, um barista de uma casa de suco, eles se conhecem nesse contexto aqui, e a partir daí a gente vê a relação deles se desenvolvendo ali, que inicialmente é uma amizade, eles conversam bastante, mas que tem um interesse mútuo ali, que vai se tornando cada vez mais claro, o que faz com que Christopher comece a acompanhar Hawkeye por conta de Scott, e a partir daí a gente vê a relação deles se desenvolvendo, e nesse terceiro episódio, o trabalho narrativo que se tem para desenvolver esses 2 personagens é muito maior. A gente tem zonas de interesses ali deles sendo desenvolvidas individualmente e em comum, um tentando entender mais sobre o mundo do outro. Esse terceiro episódio é o episódio que mais tem a presença de Hawkeye, o que foi um destaque para mim em relação aos 2 primeiros, porque a gente tem 2 personagens principais que são jogadores e a gente tinha poucas cenas de partida de Hawkeye. A gente tinha sempre ali a menção a um jogo importante, mas aí cortava para outra cena e o jogo já tinha acabado, a gente já tinha o resultado. Então a gente não tinha a construção dessa atmosfera do esporte, não tinha esse cenário sendo abordado e trabalhado como se deve. No terceiro episódio, a gente já teve um pouco mais disso, já teve um vislumbre maior das partidas, o que foi algo que me interessou mais, porque eu gostei de ver como eles conseguiram incorporar isso dentro da história ali de uma maneira mais eficiente, o que me fez pensar que talvez o problema seja o desenvolvimento da história de Shane e de Ilha, que não funciona tão bem. Mas a de Scott, de fato, tem uma qualidade superior, a gente tem um drama maior, a gente tem um trabalho maior em questão do desenvolvimento, do sentimento romântico que ele sente ali, que Christopher sente por ele também, o que faz com que a coisa funcione. Claro, a gente sabe que esse tipo de narrativa, esse gênero literário tem muita presença de conteúdo sexual, tem várias outras obras aí que faz menção a isso, e é um gênero literário que tem se popularizado bastante, e tem muita gente que consome esse tipo de livro, e é óbvio que aqui também ia ter. Mas nesse terceiro episódio é mais dosado, e é uma coisa mais contida, não é nada tão escancarado, não tem tanta linguagem chula, não é tão sexualizado quanto os 2 primeiros episódios são. Porque a gente sabe que existe aí essa mística, esse discurso de que o público LGBT, que a comunidade LGBT é extremamente sexualizada. E beleza, pode ser, pode não ser, isso depende da interpretação de cada um e da forma como cada um escolhe levar a vida. Mas é realmente necessário sempre resumir essa comunidade a isso, sempre que você vai representar ela numa obra audiovisual ou literária, porque o sentimento romântico tem sempre que ser fundamentado, tem sempre que ser impulsionado pelo desejo carnal. Será que o romance não pode se desenvolver em outros âmbitos, de outras formas, na vida dessas pessoas? É um caso a se pensar. Falando de aspectos técnicos, eu gosto do visual da série, eu gosto da fotografia, do estilo de filmar do diretor, dos figurinos, da ambientação, do trabalho de iluminação, como ele brinca com luz e sombras aqui em várias cenas. Eu acho que ele consegue atribuir o tom que a série precisa ter na imagem dela. E isso é uma coisa louvável no trabalho de um diretor, porque ele trabalha com visual. Ele tem que chamar a atenção pelo que ele está exibido em tela, não apenas pela história. Ele consegue fazer isso. Principalmente porque, como eu já falei anteriormente, a história deixa a desejar em vários pontos nesse início de série. Mas, quando a gente para observar aquilo ali que a gente está vendo, o que está sendo projetado para a gente ali,
a gente consegue ver que existe qualidade, que o diretor tem uma visão apurada, que ele consegue adaptar o que ele precisa adaptar em questão de imagem para o público de maneira muito eficiente. Ele sabe o que ele está fazendo, porque ele precisa de um roteiro condizente com as habilidades dele. Nas atuações nós temos Connor Story e Hudson Williams, que interpretam respectivamente Ilya e Shane, e o trabalho de atuação deles está de acordo com o que o roteiro exige deles ali, ainda que não seja muito. Dentro das possibilidades do que eles têm ali de material para interpretar, eles conseguem trazer os personagens com verdade, mesmo sem tanto desenvolvimento, dá para entender ali a progressão narrativa que eles têm, ainda que seja pouca, e a gente consegue comprar os conflitos daqueles personagens ali, a atração que eles sentem, eles vendem o sentimento muito bem para o público. Mas eles precisam de um pouco mais de substância para construir um personagem sólido em cima da base que eles fundamentaram nesses 2 primeiros episódios. Já no terceiro episódio, o destaque recai sobre François Arnault e Robert G.K., que interpretam aqui Scott Hunter e Christopher, ou Kip, que é o apelido dele, e eles estão muito bem no papel também, principalmente porque esse terceiro episódio dá mais material, dá mais destaque aos personagens, dá mais desenvolvimento, então eles conseguem fazer um trabalho de atuação ainda mais maduro do que os outros 2, porque a história de fato tem mais corpo, tem mais solidez, tem mais desenvolvimento, tem mais elementos para serem trabalhados dentro de um episódio só. O que evidencia ainda mais a qualidade do terceiro episódio em relação aos 2 primeiros. Porque enquanto aqui, em 49 minutos, eles conseguiram trazer todos os elementos necessários para dar o pontapé inicial na jornada dos 2 personagens que eles estão destacando aqui, nos 2 primeiros episódios eles tiveram 1h20, 1h30 para desenvolver os 2 protagonistas do início da série, e eles não conseguiram fazer isso. Os personagens deixam a desejar, a narrativa deles deixa a desejar, então a gente vê que a série tem uma progressão aqui, que talvez seja de fato por conta do núcleo que eles escolheram abordar no início não funcionar tão bem quanto o do terceiro episódio, e pode ser que o do 4º episódio seja melhor que o do terceiro, e assim vai, porque vai ser uma série antológica, vai explorar outros personagens, então a gente tem aqui uma gama de possibilidades. Pode ser que a série melhore ainda mais com o passar dela, pode ser que ela decaia, pode ser que ela funcione linearmente daqui para frente, o que é o gás que eu preciso para me fazer acompanhar ela, querer saber até onde eles vão levar isso, como é que isso vai funcionar daqui para frente. Então, eu vou continuar acompanhando Heated Rivalry, eu vou trazer a review de final de temporada para vocês aqui, vou dizer o que eu achei no final das contas, mas na minha opinião é uma série que capengou bastante no início e que recebeu uma luz de esperança pelo terceiro episódio, que foi o que me puxou a querer continuar acompanhando. Então é isso, vamos ver até onde essa série vai nos levar. Então é isso, galera. Essas foram minhas primeiras impressões sobre Heated Rivalry. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!